Sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora Cleide, de língua portuguesa. Vamos lá para mais uma aula? Hoje nós vamos fazer uma correção dos nossos exercícios de revisão. Espero que todos tenham feito, seus exercícios e agora estejam somente corrigindo, porque esse vídeo é um gabarito das atividades propostas. Vamos lá. No primeiro exercício, falaremos sobre dígrafo e encontros consonantais e vocálicos. A primeira atividade, ela fala o quê? Classifique a junção das consoantes. Você vai dizer se é um dígrafo ou encontro consonantal. Lembrando que o dígrafo são duas palavras com som de uma apenas. E o encontro consonantal são duas palavras que nós ouvimos os sons das duas. Na letra A, passagem, SS, dígrafo. B, prestação, PR e ST, encontro consonantal. C, arroz, RR, dígrafo. Crescer, nós temos CR e SC, que é um dígrafo, e o R e o CR é o encontro consonantal. Na letra E, temos alho, LH, é um dígrafo. Na letra F, GR, que é o encontro consonantal. Na número 2, é para marcar apenas a alternativa que todas as palavras são formadas por encontro consonantal. É a letra D, cravo, graça e franco. Por quê? As três palavras possuem encontro consonantal. O CR, o GR e o FR. Observando, o encontro consonantal é o encontro de duas letras que possuem som. Já nos dígrafos, as duas letras que se unem apresentam apenas um som. Nós já estudamos isso anteriormente. Na número 3, todas as palavras abaixo apresentam encontro consonantal, exceto, essa palavra aí, exceto, é a que não apresenta encontro consonantal. Qual é a opção? A letra E, carro, chuvoso e barriga. As três palavras apresentam o quê? Dígrafo, RR de carro e CH de chuvoso e RR de barriga. 4. Marque a alternativa que apresenta dois diferentes tipos de encontros consonantais e um dígrafo consonantal nesta sequência. Ou seja, vocês vão marcar nessa sequência. Na primeira, encontro consonantal que ocorre na mesma sílaba. Na 2, encontros consonantais que pertencem a sílabas diferentes. E a 3, dígrafos consonantais. Qual é a opção? A letra E. O número 1, treino, possui duas consoantes, na mesma sílaba. Colmeia possui duas consoantes, mas se separam. E na número 3, arroz, possui um dígrafo consonantal. Na número 5, podemos ler a tirinha. Vamos lá. Bom dia, pessoal! Meu Deus, que linda manhã de segunda! Meteorologia indica bom tempo, céu claro, sem sinal de chuva, a não ser numa casa na periferia. Bom, a 5 pede duas palavras com dígrafo e uma com encontro consonantal. Qual seria? Pessoal, manhã, dígrafo e tempo, encontro consonantal. Já na 6, as palavras linda, segunda e tempo possuem encontros consonantais? Explique. Claro, sim, só que eu quero ver a resposta de cada um. Ao retornarmos às aulas presenciais, eu vou olhar o caderno de cada um. A 7 também é uma resposta pessoal. A 8 está assim. Classifique os encontros vocálicos presentes nas palavras abaixo como ditongo, tritongo ou hiato. Como é? O ditongo tem que ter duas vogais juntas. O tritongo, 3. E o hiato, quando elas, duas vogais que se separam na separação silábica. Na letra A, dia, temos a palavra... Na letra A, temos a palavra dia, que é um hiato. Ela se separa, as vogais. Na letra B, meu, temos um ditongo, não se separa. Na letra C, temos o não, ditongo, não se separa. Na letra D, temos a palavra Paraguai, tritongo, 3 vogais juntas. Na 9, está assim, escreva H para hiato, D para ditongo e T para tritongo. Vassoura, letra D. Incríveis, letra D. Iguais, letra T, temos um tritongo. Pior, temos um hiato, se separa. Beijo, temos um ditongo. Juízo, temos um hiato, se separa. T,
Saguão, temos 3 vogais juntas. Saída, temos hiato que se separa, né? E a próxima é Uruguai, que é também um tritongo, 3 vogais juntas. Bom, passamos agora para outro tipo de exercício, linguagem verbal e não verbal. Essa atividade, vocês vão ler, são 4 quadrinhos que tem aí, né? Várias pessoas trabalhando. Einfelds, goods, aí tem sites com música, você ainda vai odiar um. Bom, na sequência de 1 a 4 dos quadrinhos, podem ser identificadas as seguintes características de linguagem. No primeiro quadrinho, apresenta de linguagem verbal, oral. No segundo quadrinho, pode-se perceber apenas a linguagem não verbal. 3. No terceiro quadrinho, o chargista apresenta uma mistura entre o verbal, escrito e o não verbal. No quarto quadrinho, há uma informação verbal escrita. Qual seria a opção correta? A letra B, apenas as preposições 1 e 2 são verdadeiras. Agora, na número 2, nós temos assim, um novo levantamento do IBGE mostra que o número de casamentos entre pessoas de faixas de 60 anos cresce desde 2003, a um ritmo de 60% maior que o observado na população brasileira como um todo. Vocês vão observar o gráfico, nós temos uma linguagem aí, o que temos desenho, né, a figura, e temos também escrita. Então, a pergunta abaixo está assim: os gráficos acima apresentados expõem dados estatísticos por meio de linguagem verbal e não verbal. No texto, o uso deste recurso, qual é a opção correta? E sintetiza o crescente número de casamentos e a ocupação do mercado de trabalho. Agora, nessa outra charge a seguir, a questão 3 está referindo sobre a charge. Assinale a opção que indica leitura inadequada, ou seja, a leitura errada, que está errada, equivocada. Seria a número, ou melhor, a letra C. A gota de água também pode indicar uma lágrima. É a única opção errada. Na próxima tirinha, vamos observar o seguinte. Nós temos três cenas aí. O Cascão entrando na casa, ele dormindo e a mãe chamando. Que tipo de linguagem aparece na história? Vocês já vão marcar a opção. Apenas a linguagem verbal? Somente a linguagem não verbal? Ou a linguagem verbal e não verbal? Ou seja, conhecida como linguagem mista. É a C, né? A terceira opção. No próximo exercício, podemos observar as questões 5 e 6. Temos a tirinha e qual tipo de linguagem que cada imagem apresenta. Linguagem não verbal, não tem fala nem escrita, né? É somente a visual, a placa, as placas e o pensamento do personagem. A número 6 está assim: traduza em uma linguagem verbal a mensagem que cada imagem transmite. Vocês também irão fazer essa resposta, pessoal. Bom, vamos falar um pouco agora sobre os substantivos. Assunto importante, né? Que trabalhamos pouco, na verdade não trabalhamos nas apostilas, né? E falamos bastante sobre esse assunto. Ao ler o texto, chulé psicológico. Uma equipe japonesa do Centro de Pesquisa de Shiseido de Yokohama foi premiada pelas valiosas pesquisas sobre as causas do chulé. De fato, a pesquisa em si é séria. O engraçado foi a conclusão do trabalho, que parece não concluir nada. Quem acha que tem chulé, sempre tem. E quem acha que não, não tem mesmo. Aí vocês irão ver. Esse texto é tirado da Super Interessante, abril de 1995. Sublinhe todo o substantivo do texto. Vocês irão sublinhar todos os substantivos. Tá ok? Como? Chulé psicológico. Chulé é um substantivo. Aí vocês irão sublinhar, tá? Equipe, pesquisa, e vambora. Yokohama, e vai assim, sucessivamente. Na número 2, retire do texto. A, um substantivo próprio. Yokohama. Um substantivo coletivo. Equipe. C, 2 substantivos comuns e um simples. Ou seja, tem que ser comum e simples. Qual seria? Tem causas,
pesquisa, trabalho, mas é para tirar apenas 2. D, 2 substantivo abstrato. Temos 2, né? Valiosas e conclusão. A número 3 está assim: cite 3 substantivos derivados a partir da palavra trabalho. A palavra trabalho é o quê? É uma palavra primitiva. Dela vai derivar os substantivos: trabalhador, trabalhista e trabalhinho. E tem outros também que vocês podem colocar, não precisa ser esses. A 4 está assim: forme substantivos composto com os seguintes substantivos: pé, letra A, e letra B, flor. Temos pé de moleque, pé de valsa, B, beija-flor, couve-flor, e dentre outros. Agora vamos ler a questão de 5 e 6. Trata-se de um texto, né? A roupa nova do rei. Era uma vez um rei tão vaidoso e sua esposinha que só faltava pisar em cima da multidão. Certa vez, procuraram por ele uns homens que diziam ser tecelões maravilhosos de quem faria uma roupa encantada. A mais bonita e rara do mundo, mas com uma característica singular. Uma vez que apenas os olhos daqueles que fossem filhos legítimos, apenas estes felizardos estariam aptos a enxergar tão exótica e única indumentária. Vamos lá. O rei achou muito graça na proposta e encomendou o traje, dando muito dinheiro para sua feitura. Os homens trabalharam dia e noite num tiar mágico, cosendo com linha invisível um pano que ninguém via. O rei mandava sempre o ministro visitarem a oficina e eles voltavam deslumbrados, elogiando a roupa e a perícia dos alfaiates. Finalmente, depois de muito dinheiro gasto, o rei recebeu a tal roupa e marcou uma festa pública para ter gosto de mostrá-la ao povo. Os 5 alfaiates compareceram ao palácio, vestindo o rei de ceroulas e cobriram-no com as primeiras peças do qual o traje encantado, ricamente bordado, mas visivelmente aos olhos dos filhos bastardo. Aí você tem aí abaixo todos os vocabulários, né? Das palavras mais complicadas. Ápidos, exótica, indumentárias, que é roupa que alguém usa para se vestir, né? Consendo, com uma linha, é unir com linha. Alguns substantivos sofrem variações para indicar masculino e feminino, singular e plural, aumentativo e diminutivo. Essas variações são chamadas de flexões. Analise as frases abaixo para responder ao que se pede. Vocês vão responder: de acordo com os estudos realizados sobre a flexão do substantivo, quais são as frases corretas? Bom, somente a número 1. O substantivo povo se flexiona em grau. Pode fazer aumentativo com o sufixo on. Essa é apenas a resposta correta. Há alguma alternativa errada? Se sim, faça a correção. Existe sim. São a número 2 e a número 3. A frase 2, pois ministro não flexiona gênero com o e a, ministro e ministra. A frase 3, pois os substantivos fazem plural com S, mas podem existir outros processos como em homens. Agora, na número 6, vocês vão perceber. O substantivo pode perceber várias classificações. Observe o trecho para responder o que se pede. Era uma vez um rei tão vaidoso de sua pessoinha que só faltava pisar por cima da multidão. Com base no fragmento, retire do trecho um substantivo coletivo e comum, multidão. Um substantivo derivado, pessoinha. Um substantivo comum e primitivo, rei. Assinale as alternativas em que há apenas substantivo. Na letra B, criança, sol, motorista e pássaro. Todas as 4 palavras são um substantivo. 8. Leia as frases abaixo e assinale com traço os substantivos concretos e com 2 substantivos abstratos. Aí eu coloquei assim, literatura é um substantivo concreto ou abstrato?
Porque na frase assinale com um traço substantivo concreto e 2 traço os abstratos. Então, literatura é concreto, um traço só. Visão são 2 traços. Interpretação, 2 traços. Livros, um traço, é concreto. Mundo, um traço, concreto. Conhecimentos é um substantivo abstrato, então são 2 traços. Na número 9 está assim: una as palavras formando substantivos compostos como no modelo. Passa mais tempo, que é igual formando a palavra passatempo. São substantivos compostos, são aqueles que são 2 palavras que se unem numa só. Podem ser assim, ela pode ter perda ou não, ou pode ser utilizada com hífen também. Na letra A, girassol. Gira mais sol formou a palavra girassol. Letra B, ferro mais via, ferrovia. Letra C, terça mais feira, terça-feira. Letra D, guarda mais noturno, guarda noturno. 10. Numere os substantivos seguintes de acordo com a classificação apresentada. Epiceno, sobrecomum, comum de 2 gêneros e biformes. Estamos lá, as palavras seguintes. Ciclista, 3. Cidadão, 4. Pavão, 4. Fã, 3. Cúmplice, 3. Cônjuge, 2. Peru, 4. Vítima, 2. E borboleta, 1. Lembrando que biforme está sempre relacionado ao animal. Comum de 2 gêneros, a pessoa, Vamos agora ao artigo definidos e indefinidos. Está lá a apostila que foi elaborada, para consultar a página do livro certinho. Dobrando roupa. Tira a roupa da secadora. Sinta as roupas quentinhas. Deite-se nas roupas. Esqueça a história de dobrar. Ok, vamos lá. Número 1. Encontre 2 artigos na tirinha acima e logo em seguida classifique-os. Artigo definido, feminino singular, que é o as, Bom, na número 2, observe o título da tirinha de Sarah Andersen. Faça um teste, empregue artigos definidos e artigos indefinidos antes do substantivo roupa. O sentido de se mantém o mesmo? Justifique sua resposta. Ou, melhor, na número 1, artigo definido feminino singular, que é o a, e temos também o as, artigo definido feminino no plural. Bom, voltando ao número 2, a resposta é: dobrando as roupas e dobrando umas roupas, qual é a diferença? A diferença do uso está na mudança do valor semântico. Enquanto o artigo definido particulariza quais roupas vou dobrar, o artigo indefinido generaliza umas roupas qualquer. Isso já foi explicado. O artigo definido, ele define, o indefinido não. Ele fala do modo genérico. 3. Observe as frases abaixo e circule os artigos presentes nela. Depois classifique-os. A. Meu pai tem uns amigos ingleses. Então, uns é artigo indefinido masculino plural. B. Uma vivência é uma casa independente, geralmente muito grande. Uma, definido feminino singular. C. Os óculos que eu comprei são bem coloridos, Os, artigo definido masculino singular. D. Não pude encontrar a minha amiga ontem. A, artigo definido feminino singular. Paulo tem umas gravatas muito esquisitas. Umas, artigo feminino indefinido plural. Prestando atenção nessa classificação. 4. Assinale com um traço os artigos definidos e com 2 os indefinidos. A chácara cava a 1 km de rodovia. A, definido. 1, indefinido. B. A moléstia doura os talentos, a vaidade os deslumbra e os deslustra. A, definido, os, definido, a, definido, os, definido. C. As pessoas que saem de noite se expõem a muitos perigos. As e a são definidos. Helena é uma garota simpática a quem todos querem bem. Uma, indefinido.
uma garota, não se sabe quem é essa garota, né? É genérica, de um modo genérico. Bom, agora vamos para o assunto numeral. Essa atividade também está numa tirinha. Hoje parece sexta-feira. Para mim, parece terça-tarde ou talvez meio-dia. Podia ser quarta ou que tal quinta-noite? Então, ao observar a tirinha, a primeira pergunta: 2 soldados conversam enquanto fazem vigilância em uma torre. Por que no primeiro quadrinho um deles teria dito que parecia sexta-feira? Por quê? Né? Resposta pessoal, mas eu coloquei aqui uma sugestão. Talvez porque houvesse um clima mais divertido ou descontraído no ar. 2. Explica o desfecho do diálogo entre os 2 soldados. O outro legionário, né? Legionário, na verdade, são os soldados americanos. Aí esses são chamados, sim, de legionários. O outro legionário não compreendeu o primeiro quis dizer e passou a falar que o dia, na verdade, parecia uma terça, quarta ou até quinta. O legionário da direita foi se enfurecendo até que atirou o outro da torre. 3. Observe no texto o emprego do mesmo tipo de numeral. A. Ordene todos os numerais adequadamente e identifique o substantivo a quem se refere. Todos, segunda, terça, quarta e quinta e sexta, se referem ao substantivo feira. Todos esses estão se referindo ao mesmo substantivo, que é feira. Letra B. O que estes numerais expressam e como se chamam? Indica a posição, né? Indicam posição na sequência. No caso, a sequência dos dias da semana. Por isso se chama numerais ordinais, vem de ordem. 4. Copie as frases escrevendo os numerais por extenso. Letra A. As grandes navegações ocorreram no século XV. B. Acabo de ler o capítulo 11. Ou, acabo de ler o capítulo 10. Amanhã lerei o capítulo 11. C. As aulas começam às 12h30. As aulas começam 12 horas e 30 minutos. Ok, agora no número 5 é apenas um caça-palavra. Vocês irão achar, né, 7 palavras, sendo elas numerais cardinais, ordinais, ordinários e multiplicativo, misturado. As palavras são milésimo, 700, décuplo, quinto, 10, nono e 100. Espero que vocês tenham achado todas as 7 palavras. E agora, no número 6, é assim. Escreva os numerais por extenso e pluralize os substantivos. A. 16 pasteizinhos. B. 600 gramas de ouro. C. 3 cafezinhos. D. 1001 razões. 7, para finalizar, está pedindo para vocês completarem as frases observando o modelo e veja quais são os 5 maiores países do mundo em superfície. A Rússia é o primeiro, o Canadá é o segundo, a China o terceiro, os Estados Unidos o quarto e o Brasil o quinto. Todos eles em numerais do quê? Ordinais. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Estudem, continuem fazendo as atividades para que em breve possamos nos reunir novamente, ok? Fiquem bem. Tchau!